Hoje, o 8 em Ponto vai repercutir a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Seja qual for o critério de análise, não há dúvidas de que a eleição na maior economia do mundo influencia, sim, o cenário internacional e o Brasil, claro, que não está imune a isso. Quais as implicações da vitória do candidato republicano nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil? Este é um dos temas sobre os quais eu converso agora com Bárbara Póvoas Viana Bianchi, que é presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB de Santa Catarina, a nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bom dia, Rodrigo. Doutora, do ponto de vista político, que mensagem o eleitor norte-americano passou para a sociedade norte-americana e de resto para a comunidade internacional com a eleição do Trump? Eu acredito que a eleição e a vitória do Trump, ela demonstra uma tendência no mundo inteiro, né? Uma tendência, um crescimento de políticos conservadores que se aproveitam da crise econômica dos países para ir contra a globalização. Nós vimos isso com o Brexit, agora o crescimento de políticos conservadores na França, a Alemanha, e o Donald Trump repete esse padrão nos Estados Unidos, né, que defende uma retomada de uma produção industrial que hoje já não se enquadra na realidade do mundo. Bom, doutora, os Estados Unidos eles têm 45 milhões de desempregados. Isso é quase a população da Argentina, ou até mais que a população argentina. E o Trump fala em medidas protecionistas para gerar empregos e favorecer o mercado interno nos Estados Unidos. Como é que isso pode afetar o Brasil, já que os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial? Brasil e Estados Unidos, eles têm uma relação diplomática muito boa, sempre tiveram, nunca tiveram problemas. O que eu acredito? Que as políticas, se o Trump, existe uma diferença entre a propaganda eleitoral e as políticas realmente que ele vai aplicar, vai conseguir aplicar na economia americana. Haverá uma repercussão, essa repercussão não será diretamente para o Brasil, mas para o mercado mundial. Né, se ele realmente conseguir implementar tais políticas de restrição às importações no mundo. Bom, diante disso, isso pode prejudicar até ajustes econômicos que nós estamos fazendo aqui no Brasil, já que o nosso país depende muito de investimento externo para financiar seus projetos, para fechar suas contas, inclusive. Os Estados Unidos representam o segundo maior mercado parceiro do Brasil, atrás da China. Essas políticas, elas podem sim dificultar as exportações brasileiras para os Estados Unidos, assim como podem dificultar as exportações de todos os países do mundo. Então pode representar sim, especialmente no agronegócio, no qual o Trump teve muito apoio, né? Ele poderá sim dificultar um pouco. Bom, doutora, e a questão da imigração? Os Estados Unidos lá hoje vivem mais de 1 milhão de brasileiros em situação ilegal. O Trump fala em deportar 11 milhões de pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos. Isso vai ser um problema também para essas pessoas, claro, mas também para a economia norte-americana? Sim, com certeza. Fala-se em 12 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, sendo que quase 1 milhão desses seriam brasileiros. O que eu acredito seriamente que a entrada no território americano ela será realmente dificultada. Agora, a aplicação dessas políticas de deportação, ela primeiro vai representar uma crise para a economia americana, já que essa população ela representa um enorme mercado consumidor. E em segundo, na prática, será inviável, será muito difícil ele implementar tais políticas. Bom, e nas relações internacionais, doutora, os Estados Unidos estão numa situação bastante complicada com a Rússia, na questão da Síria, na gestão da crise da Síria, enfim. E a eleição do Trump, o que é que representa para as relações internacionais como um todo? E aí, principalmente essa relação com a Rússia, sempre muito complicada. As relações internacionais, se ele conseguir colocar em prática suas promessas de campanha, elas serão realmente afetadas. Não só com relação à Rússia, mas os acordos comerciais no geral. Ele já declarou que brigará na OMC para alteração de políticas, aumento de tarifas de importação do México, principalmente da China. Então, haverá uma repercussão geral, não apenas para o Brasil, mas para o comércio
internacional, se ele conseguir colocar em prática todas essas propostas, o que eu acredito que será muito difícil. Para a gente fechar, a doutora Bárbara, a gente falou tudo isso, né, vários aspectos do que envolve a eleição do Trump, mas talvez o mercado e os analistas internacionais estejam mais preocupados mesmo com a imprevisibilidade, porque as propostas foram meio genéricas, então não se sabe muito bem de que maneira especificamente o Trump vai agir agora quando sentar na cadeira de presidente? Sim, com certeza. O Trump não tem nenhuma atividade política. Não sabemos, ele é um empresário de sucesso, mas no setor da política ele não tem nenhuma experiência. Então, é difícil realmente definir quais serão as estratégias, quem será a sua equipe. Não fala-se nisso ainda. Então, realmente é uma verdadeira incógnita para o mercado mundial, não apenas para os Estados Unidos. Vamos aguardar. Doutora Bárbara Povos Viana Bianchi, presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui no Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o nosso 8 Ponto, falando um pouquinho, tentando entender um pouquinho o que representou essa eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Agora é esperar para ver. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar ainda tem muitas informações na edição de hoje, só para você.